Volume 1. Capítulo 3. Parte 2. E, é claro, havia uma fila para entrar. O portão da frente era enorme, construído para bloquear a entrada livre na vasta caverna. A abertura. Esse portão se abria somente quando o exército entrava ou saía, e isso, segundo ouvi dizer, acontecia apenas uma vez por mês. Hoje ele estava firmemente fechado, mas na parte inferior das grandes portas havia duas pequenas entradas destinadas ao tráfego regular. A da direita não tinha ninguém na frente, provavelmente destinada à nobreza ou a qualquer outra figura elevada que aparecesse. A porta que estávamos esperando. E, embora algumas pessoas tivessem passes que lhes permitiam entrar livremente, outras tinham de se submeter à entrada, outras tinham de passar pelo controle de bagagem em uma sala separada. Tudo isso, é claro, era guardado por uma equipe de segurança cujos equipamentos lembravam que essa era a nação armada. Eles não estavam brincando. Estavam brincando. Depois de passar pela segurança, você tinha bastante liberdade para fazer o que quisesse pela cidade. Parecia, e mais, cara, que fila! Nós estávamos fadados a passar mais tempo esperando do que viajando nesse ritmo. Parece que estamos mesmo aqui, não é? Aventurou um viajante próximo enquanto eu examinava a fila de pessoas no corredor. A fila de pessoas no corredor. Esse portão é muito chique. Veja a armadura daquele soldado, exclamou seu companheiro. Nós provavelmente não teríamos dinheiro para comprar um equipamento como esse depois de 10 anos com meu salário. Sim, aposto que sim. Até mesmo o Império Oriental tenta manter as coisas pacíficas com esses caras, em público, pelo menos. Com esse tipo de equipamento, entendo por quê. Você disse isso. Eles certamente não lhe darão uma segunda chance se você tentar alguma coisa. A reação seria uma dor de cabeça dos diabos para qualquer nação que tentasse. Talvez os anões deste mundo não fossem os seres bondosos, gentis, quase adoráveis, amáveis que eu estava imaginando. Eles poderiam ser muito mais violentos do que isso, pelo que eu sabia. Ainda assim, como uma cidade livre e um centro de comércio entre raças e espécies, ela mantinha, pelo menos, uma aparência pública de neutralidade. O fato de o rei heróico nunca permitiu combate dentro da cidade era de conhecimento comum entre os aventureiros. Suponho que, mesmo neste mundo, você poderia se dar ao luxo de ser neutro. Somente se você tivesse a força para apoiá-lo. Enquanto refletia sobre isso, comecei a ouvir algumas vozes mais sinistras. Ei, vejam só, há monstros aqui fora. Nós podemos matá-los. Certo? Ainda não estamos lá dentro. Sim, por que diabos vocês estão na fila? Acham que vamos deixar vocês fazerem isso, seus pequenos idiotas? Deem-me seu lugar antes que os matemos. E deixem suas porcarias lá também, está bem? Então nós os deixaremos ir. Achei que eles deviam estar loucos, mas, por outro lado, éramos apenas eu e Gobta. Um bando de goblins vestidos de lombo montados em lobos gigantescos. Um bando de goblins vestidos de lombo montados em lobos gigantescos chamaria pelo menos um pouco de atenção, e não do tipo bom. Decidi ir sozinho com meu guia. Rigur queria se juntar a mim, mas eu recusei. Eles estavam todos acampados na entrada da floresta, esperando nosso retorno. Restávamos nós dois. Tenho certeza de que parecia que tínhamos alvos gigantes pintados em nossas bundas. Agora essa dupla de aventureiros estava nos abordando, reclamando que não gostavam de nossos rostos ou algo assim. Ei, você ouviu alguma coisa, Gobta?
Sim, ouvi. Você teve algum problema da última vez que esteve aqui? Claro que sim, senhor. Oh, eles me deram uma surra. Os comerciantes kobolds tiveram que me levantar do chão. Poderia ter morrido se eles não tivessem feito isso, não é? Eles morreram, não é? Então não podemos evitar isso? É o destino dos fracos. Ele já esperava por isso. Puxa, poderia ter me avisado antes. Gobta baixou a cabeça, percebendo o que estava reservado para ele. Ele finalmente estava ficando. Ele finalmente estava se sentindo à vontade para falar comigo. Eu estava um pouco preocupado que essa ameaça o fizesse fugir para dentro de sua concha novamente. Ei! Vocês acham que tem o direito de nos ignorar? Ei, um slime falante não é muito raro? Talvez possamos ganhar algum dinheiro vendendo-o. Os aventureiros não paravam de tagarelar conosco. As pessoas talvez pudessem lhe dizer que eu tinha paciência de um santo em casa, mas isso estava começando a me irritar. Gobta, você se lembra das regras que dei a todos vocês antes? Sim, senhor. Com certeza. Ótimo. Nesse caso, você poderia fechar os olhos e tapar os ouvidos para mim. Nada de ficar espiando. Tudo bem, mas... Certo. Estabelecer algumas regras simples para o meu pessoal e depois violar cada uma delas 3 dias depois não me tornaria exatamente um modelo a ser seguido. Mas com Gobta fora de meu alcance, eu estava livre mais uma vez para levar o lixo para fora. O lixo. Naquele momento, o aventureiro hostil à direita desviou o olhar, e eu o segui. Ele me levou a outro grupo, um trio, que sorria ao ver o espetáculo se desenrolar. Assistir ao show. Um dos meus adversários carregava uma espada, o outro estava vestido com uma armadura leve. Imaginei que fossem bandidos. Os outros 3 consistiam em 2 figuras vestidas, magos ou monges ou algo do gênero, e um lutador grande e forte. Se eu tivesse que adivinhar, eles estavam todos no mesmo grupo, e esses 2 foram enviados para nos perseguir e tomar nossa posição na fila, enquanto os outros 3 acabavam conosco e se juntavam aos demais. Como se nada tivesse acontecido. Esse tipo de coisa. Uma maneira simples e fácil de eliminar os monstros mais fracos e tomar suas posses. Muito bem planejado. Pena que eles escolheram o alvo errado. Calma, para trás da fila. Eu disse para irritá-los. Estou me sentindo generoso. Generoso hoje, então deixarei tudo isso passar se vocês se alinharem lá atrás. A dupla pareceu estupefata por um momento. Depois, seus rostos ficaram vermelhos. Não foi preciso muito para irritá-los. Do que diabos você está falando, seu pequeno mijão? Um deles berrou em sua melhor voz de malandro. Você quer começar algo conosco? Com a equipe? Você está morto. Eu prometi que você viveria se deixasse todas as suas coisas lá. Mas quer saber? Agora que você me irritou, isso está fora de cogitação. No meu trabalho de empreiteiro, eu empurrava pessoas que pareciam muito mais assustadoras. Muito mais assustadoras do que esses caras. Eu tinha que fazer isso se quisesse realizar algum trabalho. Alguns dos velhos malandros tinham até tatuagens por toda parte. Comparado a isso, esse mal me fez suar. Pequeno mijão, hein? Está se referindo a mim? Com quem mais estou falando? Uma gosma é a mais irritante de todas. Cara! Venha cá!
Se você é tão eloquente, nós o transformaremos em nosso escravo. Em vez disso, um escravo monstro? Isso existe mesmo? Vamos dar uma olhada nisso mais tarde. Os comerciantes e aparentes aventureiros ao nosso redor começaram a perceber gritos. Para começar, era melhor que mantivessem os olhos em mim. Não sei se o conceito de legítima defesa justificada existe neste mundo, mas não faria mal nenhum ter o maior número possível de testemunhas oculares. Pena que não parecia que nenhum dos humanos estivesse interessado em me ajudar. Me dar uma mão. É mesmo? Se eu fosse uma garotinha, aposto que a história seria diferente. Você acha que pode me chamar de idiota e sair impune, não é? E você acabou de. E também acabou de me chamar de bosta. Bem, o que mais você é? Pedaço de merda. Você acha que eu vou deixar você me tratar como um idiota? Você está morto. Tarde demais para implorar por sua vida agora, cara. Os dois sacaram suas armas. Opa! Lá vão eles. Cara. Isso é que é um golpe de azar, ter esses caras como os primeiros humanos a falar comigo. Não dá para acreditar como os monstros eram mais amigáveis. Eram. As pessoas ao nosso redor começaram a se afastar para um lugar seguro. Suponho que elas queriam evitar se envolver. Os guardas do portão também devem ter percebido. Também, pois estavam começando a se apressar. Mantendo meus olhos neles, eu me movi casualmente para a frente. Um pedaço de merda, hein? Uma baba? De onde você tirou a ideia? Que eu era uma baba, hein? Deixei que eles mesmos completassem o resto. É claro que eu era um lodo. Qualquer um teria dito isso. O quê? Pare com essa besteira, cara. Sim. Se você não é um slime, mostre-me o que você realmente é. Vai ser difícil inventar desculpas quando você estiver morto. Eles estavam praticamente esperando que eu me transformasse. Exatamente como eu esperava. E tinha certeza de que poderia vencer como uma gosma, mas era meio difícil conter minhas habilidades. Eu seria capaz de cortar cada um deles em 2 pedaços com minhas water blades. Lâminas de água. Diminuir a intensidade e simplesmente nocauteá-los era mais difícil. Muito bem, gritei, mantendo a performance. Permitam que eu mostre minha verdadeira forma. Em seguida, liberei a aura mística que estava encobrindo. Só um pouco, é claro. Olhei em volta, para ver se o público havia percebido. Poucas pessoas ao nosso redor haviam percebido. Os 2 idiotas à minha frente. Entretanto, pareciam alheios. Suponho que só latem e não mordem. Chega de avaliá-los. Agora, em que me transformar? Uma névoa negra se espalhou pelo meu corpo, cobrindo-o completamente. Quando se dissipou, um monstro diferente estava lá. Um lobo negro. Espere aí, eu não era um lobo gigante quando absorvi o chefe e me transformei logo depois? Me transformei logo depois? Agora eu era tão sombrio quanto Hanga e sua matilha. Se alguma coisa, eu era maior do que Hanga. Isso, e eu tinha 2 chifres na cabeça. Forma de Tempesta Sarvol. Bem. Acho que se um tipo de monstro que eu consumia evoluía, minha forma mímica evoluía com ele. Eu estava um nível à frente do Hanga evoluído, inclusive. Afinal de contas, ele tinha apenas um chifre. De forma menos trivial, senti uma quantidade incrível de poder dentro de mim. Eu tinha certeza de que
Que a visão faria com que esses idiotas largassem suas espadas e fugissem imediatamente. Mas eles não o fizeram. Não me importa o quão durão você pareça. Você ainda é um maldito. De lodo de mijo para mim. Você acha que isso foi suficiente para nos assustar? Vamos lá, cara. Eles não estão percebendo isso de jeito nenhum. Você já deveria ter percebido. Caras. Quero dizer, eu não pareço ameaçador o suficiente? E mesmo que você pense que é apenas uma ilusão, uma gosma que muda de forma não deveria lhe dar pelo menos uma pequena pausa. E, no entanto, isso não os perturbou nem um pouco. Talvez eles tenham imaginado que ainda tinham seus 3 amigos como apoio. Eu também tinha mais algumas habilidades em mãos. 5. De acordo com o Sage. Perspicácia. Olfato, comunicação de pensamento, coerção, movimento das sombras e relâmpago. Shadow Motion era algo que Randy e sua matilha estavam praticando no momento. Eles podiam se esconder dentro da sombra de seu parceiro e reaparecer no local sempre que fossem chamados. Eles ainda estavam aprendendo. Ainda estavam pegando o jeito da parte de entrar em uma sombra, por isso ainda demoraria um pouco. Já o Dark Lightning. Esse eu nem precisei testar. Se eu o testasse. Se eu tentasse agora, meus adversários seriam carbonizados, eu tinha certeza. Eu havia subestimei a estupidez de ambos, então as coisas poderiam ficar feias por aqui. Aqui. De qualquer forma, Dark Lightning estava fora de questão. Teria sido muito bom se o Coercion realmente funcionasse neles. Falar sobre ser estúpido demais para encontrar sua bunda no fundo do poço. O público. Enquanto isso, estava claramente tremendo em suas botas. Alguns já haviam perdido o pé. Puxa. Bem, tanto faz. Já estou farto disso. Me enfrentem. Eu lhes dei um golpe de graça para começar. Por falar nisso, o que aconteceria com a forma que eu estava imitando se eu fosse danificado? Na verdade, eu testei isso uma vez, eu deliberadamente continuei sendo atacado na forma de lagarto Armorsaurus. O que descobri foi que, quando sofria dano suficiente, eu voltava automaticamente para a forma de lodo, embora o dano fosse aplicado somente ao mímico, não ao meu corpo de lodo. E suponho que as magículas que formam o mimetismo também protegeram meu corpo dos golpes. As restrições que eu tinha para trabalhar eram os 3 minutos que eu tinha de esperar antes de mudar para outra forma. Esperar antes de mudar para outra forma e a magia que eu tinha de consumir para cada tipo de mímica. Mas a magia não era um problema, na verdade, considerando a quantidade com a qual eu poderia trabalhar. Em outras palavras, eu poderia deixar esses caras se debaterem comigo o quanto quisessem. Mesmo que eles fossem muito mais fortes do que pareciam, eu simplesmente reverteria para e sair correndo. Simples. Preparem-se para morrer. Respondendo ao meu chamado, o espadachim se lançou contra mim com um grito. Cortar o quebra-vento. Isso é uma habilidade de espadachim? A lâmina de sua espada começou a brilhar em verde. Mas não me machucou, é triste dizer. Meu couro partiu sua poderosa lâmina ao meio. Enquanto ele atacava, seu parceiro jogou um conjunto de 3 adagas em mim. E apreciei o gesto. 3 de uma vez deve ter sido difícil de acertar, mas nenhuma delas tinha força suficiente para dividir o cabelo de um lobo das estrelas da tempestade. O que foi isso? Zombei deles, dando o meu melhor para bancar o vilão. Figura. Mas, de fato, o que foi isso?
Eu estava completamente intacto. Esse nome da habilidade era só para mostrar. N não. Essa sua pele é muito dura. Não pode ser. Eu. Não pode ser. Minha espada é feita de prata. Ela deveria machucar mais os monstros. A prata é um metal relativamente fraco, não é? Irmão. Agarrei. Me ajudem, pessoal. Aparentemente, o espadachim não se importava mais em salvar a face. E acho que o outro trio estava com ele, afinal. Acabou para você agora. Oh, cara. Eu realmente não achei que teríamos que entrar nessa, cara. Uma gosma transformadora, hein? Interessante. Acho que vou dissecá-lo quando ele estiver morto. Você não se mexeu durante toda a batalha, não é? Aposto que a magia desaparece no momento em que você se move, não é? Estou certo ou não? Os três tagarelaram enquanto se juntavam a seus amigos, formando um total de 5 ao meu redor, e partiram para o ataque. O espadachim invocou lâminas mágicas de vento e seu companheiro produziu uma espada curta para me golpear. Seu lutador pesado gritou o Grandbriarquer Slash, enquanto erguia um grande machado e o golpeava. O mago atirou algumas bolas de fogo em minha direção. E seu amigo monge construiu uma defesa mágica para si mesmo, esperando que eu o atingisse primeiro. Em termos de grupos, foi bastante equilibrado. O único problema que eles tiveram foi que nenhum de seus ataques fez nada contra mim. Quando a poeira baixou, o grupo levantou os olhos, ousando dar uma olhada em mim. Para mim, eles estavam chocados demais para falar. Talvez a coerção funcionasse agora. Com um rugido de tremer a terra, eu a invoquei e mais, infelizmente, estraguei tudo. E não queria que a plateia também desmaiasse no chão, com substâncias variadas brotando em suas calças. Que desastre! E agora? Vai ser muito chato lidar com isso. O que foi? O grupo? Bem, eles tinham acabado de receber um golpe de coerção a queima-roupa. E duvido que eu precise entrar em detalhes sobre o que aconteceu com eles. Minha habilidade Magic Sense começou a detectar a força de segurança dos anões correndo em nossa direção. Acabou, sussurrei. Acabou, de fato. Olhei para eles, imaginando como eles iriam limpar suas roupas íntimas depois disso, tentar manter minha nova realidade à distância por apenas mais alguns momentos. Eu realmente sinto muito por isso. Fiz uma reverência profunda, ou pretendia fazer, pelo menos, dentro da sala da guarda. Depois do tumulto que havíamos causado, não havia como a segurança deixar que todos nós saíssemos com um tapa no pulso. Depois de apenas alguns instantes, um esquadrão de guardas estava nos cercando. Bem, na verdade, já que os outros 5 estavam inconscientes. Eu sei. Pensei. Vou me transformar em uma gosma e sair de fininho. E tentei fazer isso. Mas, antes que eu pudesse me mover, eles me agarraram em massa e me levantaram para cima. E lá se foi isso. Os soldados me mostraram seus melhores sorrisos do tipo "Oh, não se debata, agora." O suor que escorria por suas testas, no entanto, indicava o esforço que tiveram para fazer essa prisão. Espere, gritei, fazendo minha melhor imitação de Gobta frenético. Nós não fizemos nada. Nós somos as vítimas aqui. Tudo bem, foi a resposta sorridente.
Vamos ouvi-los na sala da guarda. Não podemos esperar fugir depois disso, não é mesmo? Não há muito mais que eu possa fazer, eu acho. O que Gobta está fazendo? Dei uma olhada para trás. Só para descobrir que ele ainda estava com os olhos fechados e as mãos sobre os ouvidos. Oh, que pena! O que ele está pensando? Ele não está, claramente. Ele é muito estúpido para isso. Pelo menos ele aceita. Ordens bem. Por sorte, consegui gritar alto o suficiente para atrair sua atenção. Em pouco tempo, estávamos todos a caminho do escritório dos guardas de segurança. Então, o que aconteceu foi o seguinte. 1. Fui abordado. 2. Eu me transformei em um lobo. 3. Eu meio que uivei um pouco. O que você acha? Não é minha culpa, certo? Pensei enquanto olhava para o soldado, que estava acima de mim. Ele ainda estava sorrindo para mim, a expressão combinava com esse cara rude e amigável. Anão e sua barba longa e espessa. Exceto por aquelas infelizes veias que saltavam de sua testa. Por que você me levou junto com você, oficial? Seu maldito tolo! O que acha que está dizendo? Nossos chefes estão gritando conosco porque você foi abordado. O quê? O quê? Desculpe-me. Fiz besteira de novo, não foi? Bem, não há nada a ser feito dessa vez, mas tente ser um pouco mais cuidadoso, está bem? Ufa! Acho que eles finalmente viram a luz. Ainda bem que minha habilidade de ocupar todo mundo. Ainda bem que minha habilidade de ocupar todo mundo ou de meus anos humanos ainda estava forte. Era uma habilidade avançada. Avançada, conquistada somente após anos de experiência de vida. O segredo era nunca dar ao seu inimigo um único momento para duvidar de você. Era difícil. E talvez eu tenha dito isso de forma um pouco jocosa, mas meu relato resumiu muito bem. Resumiu bem a coisa toda. Parecia que as testemunhas com quem eles conversaram disseram a mesma coisa. Então, o que era aquele lobo? Perguntou o soldado que estava me vigiando. O que ele quer dizer com o que é? A espécie, você quer dizer? É um. Não, não é o nome. O que quero dizer é, por que esse tipo de monstro apareceu? Por aqui. De onde ele veio, para onde foi? Quero ouvir tudo o que você sabe. Que você sabe? Eu havia dito a ele que aquilo era apenas mímica. Ele não acreditou em mim? E achei que tinha sido bem aberta com ele. Eu sabia que era um procedimento padrão para um herói esconder sua identidade secreta, mas eu não era exatamente um herói. Bem, eu lhe disse. Era apenas eu transformado. Olhe, já é raro um slime falar, e você quer que eu acrescente? Que eu acrescente a mudança de forma ao pacote também? Não, quero dizer. Olhe, você gostaria que eu lhe mostrasse? HMPH. Não, tudo bem. Mas se você pode mudar de forma, como isso é possível? Você é um slime, não é? Isso. Espere. Como devo responder a isso? Acho que ele não acreditaria se eu simplesmente dissesse o é intrínseco, ou algo assim. Isso me colocaria no mesmo nível de Gobta. Pense, cara. Você precisa inventar uma desculpa decente, agora. Bem, e na verdade, eu fui amaldiçoado. Meus talentos devem ter despertado algum inveja, eu acho. Sou capaz de usar magia ilusória. Ah, é mesmo? Uma maldição, é isso? E depois? Então,
Bem, eu conheço alguns feitiços ilusórios, mas eu ainda era apenas um estudante na época, então esse mago maligno me transformou em um lodo. Estou em uma jornada para encontrar uma maneira de desfazer a maldição e, é basicamente isso. Por que você encontrou um mago maligno, então? Por que ele o amaldiçoou em vez de simplesmente matar você? NNNGH. Isso seria muito mais fácil se você acreditasse em mim, cara. Você não precisa ser tão obstinado quanto a isso. Mas acho que eu também seria. Se ele acreditar na minha história, isso o tornaria mais crédulo do que um duende. Esse vai e vem entre mim e o soldado continuou por mais 2 horas mais ou menos. Ao final de nosso intenso debate, eu tinha quase um romance inteiro de história de fundo. Uma história sobre uma jovem e bela, garota abandonada, brutalmente transformada em uma gosma por um mago maligno. Em meio à nossa disputa, se é que se pode chamar assim, as perguntas do soldado me ajudaram a tecer uma grande história de tragédia heroica em minha mente. Eu era jovem prodígio, uma garota intrinsecamente dotada nas artes da transformação e magia ilusória. Uma bruxa cruel havia lançado um feitiço terrível sobre mim, e eu estava viajando para me livrar da maldição. Por que isso tinha que acontecer? E por que eu me transformei em uma garota mágica? Mágica no caminho? E o pior de tudo era que, sempre que eu dizia algo que saía do roteiro, a pergunta seguinte do soldado me ajudava a consertar o erro. Erro. Ah, certo. Eu dizia para mim mesmo enquanto a história seguia seu caminho alegre. Pelo caminho. No final, tanto eu quanto o soldado estávamos encantados, esperando. Contra a esperança de que a garota, de alguma forma, tivesse sucesso em sua busca. Nossos olhos ardiam de paixão, pelo menos, os dele. Na verdade, tínhamos uma conexão que ia além de meras palavras. Muito bem. É isso para o relatório. Obrigado por sua cooperação. Mas vamos precisar. Batida. Antes que o soldado pudesse terminar, a grande porta atrás dele se abriu. Outro soldado entrou correndo. Senhor. Um Armorsaurus acabou de aparecer nas minas. Ele já está ferido. Vários mineiros em seus postos. O quê? Bem, vocês o derrotaram? Estamos bem lá. Uma força de supressão está a caminho. Mas alguns dos mineiros estão bastante abalados. Não sei se há uma guerra em andamento ou algo do gênero. Mas as lojas da cidade estão sem remédios e o castelo não nos deixa entrar em seu estoque. Acessar seus suprimentos. E quanto aos nossos curandeiros? Esse é o problema, senhor. Os feridos estavam nas profundezas, minerando minério mágico. Os curandeiros da guarita estão todos fora atendendo a outros chamados, então tudo o que temos nos resta é um único novato. Ah, que se dane tudo isso. Parece rude. Não que eu me importe. Apenas leve alguns do castelo, se for tão importante assim. Importante. Eu pensei, mas eu tenho algumas poções comigo. O que devo fazer? Não era como se eu esperasse que o gesto atestasse meu caráter e me livrasse do gancho. Nós só precisamos tornar o mundo um lugar melhor, só isso. Eu sei que sei que parece estranho vindo de mim, mas a compaixão é sua melhor recompensa, e tudo mais. Um dia, receberei o karma de volta por isso. Senhor. Senhor. O quê? Estou ocupado. Já terminei com você por enquanto, mas não posso deixá-lo ir ainda.
Fique nesta sala até as coisas se acalmarem um pouco. Não, não é isso, e eu tenho isso. Peguei uma poção de recuperação. Ou cuspi, é como ele provavelmente viu. O que é isso? Uma poção de recuperação. Beba-a, esfregue-a, é de alta qualidade. E o que uma gosma como você está fazendo com isso? Ah, vamos lá. O que aconteceu com minha história? Por que ele está me tratando como uma gosma de novo? Ele estava me incentivando durante todo o interrogatório, não estava? Não estava? Não que eu não estivesse participando com entusiasmo, mas isso não importa agora, não é? Vá em frente, experimente. Quantos você precisa? Temos 6 homens a menos, e mais tem certeza? O soldado que acabará de entrar me olhou com curiosidade. Se eu fosse ele, provavelmente também não aceitaria uma poção de um monstro. TCH. Fique aqui, está bem? Vamos embora. Mas, capitão, aquilo é um monstro. Chega de você. Apenas me leve até eles. O capitão de barba espessa pegou as 6 poções de recuperação que eu forneci e saiu correndo. Com a grande história de fantasia que acabáramos de criar, eu supunha que eu havia conquistado um pouco de sua confiança. Talvez ele fosse um cara legal, afinal de contas. No entanto, não esperava que ele fosse um capitão de pleno direito. Já acabou? Gobta perguntou depois de acenar silenciosamente com a cabeça para tudo o que eu havia dito. Até agora. Não, mas acho que vamos nos sentar aqui e ver o que acontece. Entendi, senhor. Então ficamos olhando para o espaço. Os soldados que espiavam ocasionalmente nos olhavam confusos, mas, fora isso, não aconteceu muita coisa durante 1 hora. Eu estava praticando um pouco meus movimentos de stick e thread quando ouvi os passos pesados do capitão. Passos pesados do capitão. O chicote de seda voltou ao meu corpo enquanto eu esperava que ele entrasse. Entrar. Gobta estava dormindo, provando que talvez ele fosse mais esperto do que eu o tempo todo. Que eu sempre fui. Obrigado, senhor, trovejou o capitão barbudo ao entrar na sala, de cabeça baixa. Sala, de cabeça baixa. Os mineiros entraram atrás dele. É você quem tem as poções? Muito obrigado. Meu braço estava bastante machucado. Achei que nunca mais voltaria a trabalhar, mesmo que sobrevivesse. Obrigado. O último cara não disse nada antes de todos irem embora, mas eu tinha quase certeza de que ele também estava. Que ele também estava agradecido. Fico feliz em ver que as poções funcionaram. A essa altura, já havia passado o pôr do sol. Estava quase totalmente escuro lá fora quando o capitão começou a falar comigo novamente. Capitão começou a conversar comigo novamente, sério, dessa vez. Afinal, o quinteto que havia tentado me enfrentar era membro da Guilda Livre do país. Eles tinham talento, mas também tinham uma reputação anterior como agitadores. Isso deve lhes dar uma lição, disse o capitão com uma gargalhada estrondosa. O guarda já tinha certeza de que não éramos culpados de nada, mas eu ainda estava sendo detido por respeito às outras vítimas, o que eu havia inadvertidamente incomodado com minhas ações. Ninguém estava apresentando queixa, no entanto. Suponho que eles acharam que pedir restituição por ter cagado nas calças não era a mais astuta das ações sociais. Então, eu lhe contei a verdade. Eu estava ajudando a reconstruir uma aldeia de goblins e precisávamos de armas e roupas, além de alguém que pudesse nos dar um pouco orientação no local.
O capitão escutou atentamente, e alguns de seus homens se manifestaram. Ocasiões. Eles até mesmo fizeram algumas perguntas a Gobta, apesar de seus olhos arregalados. E da expressão perplexa de Gobta. É isso, guerreiros e guerreiras. Espero que tenham curtido o vídeo tanto quanto eu curti trazê-lo para vocês. Agradeço de coração por terem assistido até o final. Se ainda não fazem parte da nossa comunidade, não se esqueçam de se inscrever no canal Samurai Novel para não perderem nenhum conteúdo épico que está por vir. E claro, a força do nosso clã cresce com a união de cada um de vocês. Compartilhem nossos vídeos com seus amigos, para que mais pessoas possam se juntar a essa jornada incrível. Juntos, somos mais fortes. Até o próximo vídeo, guerreiros. Continuem trilhando o caminho dos samurais e espalhando a energia positiva. Arigato.